Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1 diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Qual a importância deste livro totalmente inspirado pelo Espírito Santo nos dias de hoje? Em primeiro lugar, ele nos ensina a adotar uma conduta correta e agradável aos olhos do Senhor. E em segundo lugar, não menos importante que o primeiro, nos ensina a desviar da maior tragédia que possa acontecer na vida de um ser humano, que seria a separação eterna dos olhos e dos cuidados do Senhor. Pense nisso. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Isso está escrito no primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Provérbios, cujo autor é o próprio rei Salomão, que ao longo da sua vida não permaneceu no temor do Senhor e ao final acabou se desviando dele, entrando assim em total desacordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 4, onde ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar frutos fora da videira, assim sois vós, se não permanecerdes em mim. Pense nisso. Do versículo 2 ao versículo 6 do primeiro capítulo do livro de Provérbios, aprendemos que a verdadeira sabedoria adquirimos ao andarmos em conformidade com os ensinos da palavra de Deus. No Novo Testamento, no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo nos ensina que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria de Deus. Logo, se aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, passamos a ter a sabedoria de Deus em nós. Pense nisso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Versículo 7 do primeiro capítulo do livro de Provérbios. Uma das maiores lições de entrega e temor ao Senhor nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que narra a conversão de Saulo, o maior algoz e perseguidor da igreja na época. No caminho de Damasco, o Senhor Jesus se apresenta pessoalmente a Saulo e lhe pergunta: Saulo, por que me persegues? E Saulo, reconhecendo a glória do Senhor, lhe pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dali, ele passou a obedecer ao Senhor em tudo que ele lhe ordenara. E aí fica a pergunta: você já fez ao Senhor esta pergunta? Senhor, o que queres que eu faça a partir de agora? Pense nisso. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Parte B do versículo 7 do primeiro capítulo do livro de Provérbios. Loucos, segundo a Bíblia Sagrada, são todos aqueles que desprezam a instrução da palavra do Senhor e que não medem as consequências de seus atos e de suas escolhas. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, nos ensina que tudo aquilo que o homem planta, ele também colhe. É como jogar semente em terra boa. Cedo ou tarde os frutos virão. Todos aqueles que cometem atos insanos e que fazem escolhas erradas ao longo de suas vidas, desprezando a instrução da sabedoria de Deus, certamente colherão as consequências dessas atitudes. Pense nisso. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Versículo 8 do primeiro capítulo do livro de Provérbios. Um dos ensinamentos mais importantes da Bíblia Sagrada, no que diz respeito à família, está em instruir o pai e a mãe a serem não apenas exemplos para os seus filhos, mas também doutrinadores para levá-los aos caminhos e ao temor do Senhor. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos 6 e 7, o Senhor Deus instrui aos pais dizendo: guardarás estas minhas palavras em teu coração e repeti-las-á aos teus filhos em tua casa, tanto ao deitar quanto ao levantar, ou seja, em
todas as oportunidades em tua casa. Pense nisso. Porque diadema de graça serão sobre a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Versículo 9 do primeiro capítulo do livro de Provérbios. Esta é a situação de todo aquele que procura pautar a sua vida na instrução da palavra do Senhor. Diadema sobre a cabeça e colar sobre o pescoço, de acordo com a Bíblia Sagrada, representam a honra e a bênção de Deus sobre tudo que esta pessoa fizer. No livro de Salmos, no capítulo 1, nos versículos 2 e 3, o salmista Davi nos ensina dizendo: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Este, em tudo que ele fizer, será bem-sucedido. Pense nisso. Ainda sobre o versículo 9 do primeiro capítulo do livro de Provérbios. Aprendemos ali que o Senhor honra e abençoa com bens duradouros todos aqueles que se submetem à instrução da sua palavra. No livro de Salmos, no primeiro capítulo, versículo 2, também aprendemos que bem-aventurados todos aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite. Meditar na lei do Senhor não significa apenas ler a Bíblia, não, mas sim ler, meditar, pensar e automaticamente colocar em prática aquilo que aprendemos na lei do Senhor. E isto faz de nós bem-aventurados para que recebamos os bens duradouros por parte do Senhor. Pense nisso. Do versículo 10 ao versículo 19 do primeiro capítulo do livro de Provérbios, vemos o Espírito Santo nos ensinando que não devemos nos deter nos caminhos daqueles que têm a cobiça pelo dinheiro e pelo poder como principal prêmio de suas vidas, não levando em conta os meios pelos quais irão conquistar este prêmio e muito menos o número de pessoas inocentes que serão prejudicadas por esta cobiça desenfreada. No mesmo capítulo 1, versículos 18 e 19, o Espírito Santo diz que aqueles que são dominados pela cobiça armarão ciladas para a sua própria alma, e aqueles que se entregam à cobiça terão a sua alma presa à própria morte. Pense nisso. A suprema sabedoria, altissonantemente pelas ruas, ergue a sua voz, e pelas portas das cidades adentro, profere as suas palavras. É o que dizem os versículos 20 e 21 do primeiro capítulo do livro de Provérbios. No Evangelho de João, a Bíblia Sagrada nos diz que em meio a uma grande festa, o Senhor Jesus se coloca de pés e em alta voz clama dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Talvez você tenha uma sede no interior da sua alma que nenhuma fonte deste mundo conseguiu saciar. Mas se você der uma oportunidade ao Evangelho de Cristo, você vai ver que vai acontecer com você o que aconteceu com aquela mulher samaritana, quando o Senhor disse: mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Pense nisso. Ainda sobre os versículos 20 e 21 do primeiro capítulo do livro de Provérbios, cabe a advertência de que o Evangelho de Cristo, a suprema sabedoria, está autodissonantemente sendo anunciado nos 4 cantos da terra. Cabe também a advertência de que este Evangelho da graça um dia será buscado pelas pessoas, mas não será ouvido e nem estará à disposição. Isto está escrito no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 6, onde diz: buscai ao Senhor enquanto está perto, buscai-o enquanto ainda se pode achar. Isto significa que o período de pregação deste Evangelho da Graça está por acabar. Muito em breve. Pense nisso.